Bom dia, amigos da Sala 57. Hoje estamos juntos refletindo no capítulo 13 de Primeiro Reis e também nós vamos refletir hoje no capítulo 14, tá? Hoje você vai ouvir dois áudios. Hoje é véspera do nosso jejum. Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso tema central, que é a história da redenção. E amanhã o tema é muito importante, é a continuação do tema da semana passada. Então eu convido você a participar, convido você a compartilhar nos seus grupos com os seus amigos todos os convites para que eles estejam recebendo essa palavra assim como você está recebendo. Que seja uma bênção na vida deles, assim como tem sido uma bênção na sua vida. Deus tem grandes coisas a fazer em você e através de você, meu querido amigo, minha querida amiga. Você está aqui para ser bênção e não aceite nada menos do que isso. Deus é o seu Deus? É a pergunta que eu coloco como título da nossa reflexão de hoje. O Senhor envia um homem, um servo, para mandar uma mensagem a Jeroboão. Jeroboão, ele, como eu disse no áudio de ontem, ele construiu os altares, e levou os filhos de Israel, né, as 10 tribos, à idolatria, ao paganismo, à prostituição, não somente física, como também espiritual. De forma que isso desagradou o Senhor de maneira muito grande. O Senhor então envia um seu servo para levar uma mensagem, e nesse momento em que o servo de Deus, o homem de Deus, aparece a Jeroboão, ele está diante do altar. Eles estavam realizando o sacrifício idólatra, pagão, naquele momento. E o profeta então fala: assim diz o Senhor, esse altar vai rachar, vai se transformar em cinza, né? Profere ali algumas duras sentenças diante da idolatria do rei. Jeroboão, então, se ira contra ele, aquele homem, e levanta a mão e fala assim: pegai-o agora e matai-o. E quando ele levanta a mão dele fica seca. Ela se resseca todinha, o braço dele fica seco, de maneira que ele não consegue mais articular o seu braço para voltar para nenhuma posição. Todos os guardas então param e olham aquilo ali atônitos. E nesse momento tem algo que eu quero chamar a sua atenção. O altar se fende, a cinza se derrama, conforme o homem de Deus havia dito, e nesse momento, Jeroboão, ele faz uma súplica ao homem de Deus. Presta atenção nessa súplica dele que está no verso 6. Aqui está o segredo deste capítulo. Suplica ao Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como antes. Suplica ao teu Deus. Deixa eu perguntar para você, quem foi a pessoa, quem foi a pessoa que havia constituído Jeroboão rei das 10 tribos? Acaso não foi Deus? Sim, foi Deus. Agora, olha como rapidamente Jeroboão abandona o Senhor, Deus, e Deus não era mais para ele o Deus verdadeiro. A fala de Jeroboão, ela revela exatamente tudo o que havia guardado no seu coração. Jeroboão, ele sacrificava outros deuses, não era porque os outros deuses eram mais poderosos. Jeroboão, ele simplesmente havia abandonado o Deus verdadeiro. Suplica ao teu Deus. Depois você vai ver que no final do capítulo,
Acontece uma coisa trágica, né, com o profeta. A gente poderia refletir também sobre a desobediência desse homem de Deus. Afinal de contas, o Senhor havia dito para ele não voltar pelo mesmo caminho e não fazer absolutamente nada na cidade. Um outro homem que existia na cidade, que se dizia ser de Deus também, ele mente, engana o profeta, né, o homem de Deus, e causa assim, traz sobre ele a ruína e a morte. É muito interessante essa parte também da história. Mas o final do capítulo, o verso 33 e o verso 34, diz que mesmo depois dessas coisas, não deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote nos lugares altos. E essa foi a causa do pecado da casa de Jeroboão, a ponto do Senhor destruí-la e extingui-la da face da terra. Deus é o seu Deus? É o que eu gostaria de saber nesta manhã. Muitas vezes, queridos amigos e amigas, é muito fácil nós falarmos que Deus é o nosso Deus quando nós estamos precisando de bênçãos, quando precisamos de algum favor, quando estamos necessitados e não há nenhum outro recurso qual possamos recorrer. Veja, quando a mão de Jeroboão estava seca, ele reconhece rapidamente quem é o Deus verdadeiro. Poucos minutos antes, ele estava nem aí, não estava querendo saber de absolutamente nada, nada sobre Deus. Mas agora que ele estava diante da necessidade real, ele sabe quem é Deus e recorre a ele como o único que pode restituir, devolver a situação de saúde para ele. Quem é o seu Deus? Eu pergunto a você nesta manhã. Será que você não tem feito de Deus alguém que você recorre somente quando você necessita? Essa história ela deixa muito claro, muito evidente para todos nós que Deus ele deve ser Deus não somente quando existe uma necessidade. Deus ele deve ser Deus quando você e eu precisamos obedecer à sua vontade. Muitas pessoas querem a mão de Deus, né? A mão de Deus como um sinal, como um sinônimo dos favores dele. Mas eu gostaria que você não buscasse somente a mão de Deus, mas que você buscasse a face de Deus, porque essa face revela a sua santidade, revela a pureza, revela a sua glória, a sua majestade, e que pelo poder que existe, que emana da face desse Deus, você e eu sejamos levados à santificação, à transformação do nosso caráter por uma experiência real do nosso querido Deus, Espírito Santo, trabalhando constantemente em nossa vida. Talvez você tenha feito de Deus somente um amuleto da sorte durante a sua experiência religiosa. Talvez você esteja frequentando uma igreja há tantos anos e de fato ainda não conhece e não sabe responder se Deus é o seu Deus. Eu gostaria que hoje você abrisse o seu coração, se você encontra nessa situação, e permitisse que o Espírito Santo conduza você a uma experiência real com o grande Deus eu sou. Uma ótima terça-feira para você. Um grande abraço e nós nos falamos na sala 57.